Oi, eu sou o Gustavo e aqui eu tenho um cérebro, mano. Hoje vou escolher minha máscara especial e você vai adivinhar qual é. Essa? Nope, essa aqui é minha máscara de radioterapia. Radioterapia? O que é isso? É quando o remédio invisível suga seu tumor cerebral, fazendo-o encolher. Legal, né? Bom, eu preciso de radioterapia? Eu não sei, seu médico vai decidir de acordo com sua idade. E somente se localizar um tumor. Aí sim, vão discutir a melhor opção para o seu tratamento. Apesar de estar assim não ser algo tão bom, a forma como esses tumores são exterminados é muito legal de se ver. E a forma como a física nos explica como é que funciona é melhor ainda. A radioterapia é um tratamento utilizado em oncologia, que consiste em utilizar radiações ionizantes, que quer dizer possuir altos níveis de energia, ou seja, elas são originadas do núcleo de átomos e podem alterar o estado físico de um átomo e causar a perda de elétrons, tornando-os eletricamente carregados. Enfim, essas radiações vão impedir ou cessar a reprodução de células cancerígenas no paciente. Porém, mesmo que se tenha resultados positivos, as doses da radiação podem destruir células sadias. Podemos gerar efeitos colaterais indesejáveis, como irritação na pele, perda de apetite e dor ao engolir algum alimento ou líquido. Portanto, é essencial a consulta ao médico, visto que passarão instruções necessárias para a regulamentação ou, se caso necessário, um bom tratamento. Existem algumas técnicas de tratamento nesta área. Uma delas é a radioterapia de intensidade modulada, que consiste na modulação do feixe de radiação por meio de blocos compensadores que o alteram, além dos computadores, os quais marcam as áreas que serão atingidas, reduzindo irradiações em locais indesejados. Esse processo é conhecido como planejamento inverso, sendo realizado por radioterapeutas. Em regra, o radioterapeuta prescreve o tratamento adequado em volume e dosagem. O físico médico e o dometrista determinam como e o tempo para ministrá-lo. E, por fim, os técnicos de radioterapia operam o chamado acelerador linear, aplicado às doses diárias de radiação dos pacientes. E até o seu término, o tratamento é acompanhado por médicos e enfermeiros com consultas semanais. O acelerador linear utiliza raio-x de alta energia aplicado sobre o tumor, a fim de destruir células cancerígenas e, com sua tecnologia, preservar o máximo de tecido saudável ao redor. Esse é o equipamento mais utilizado para tratamentos de radiação de feixe externo para limitar os efeitos colaterais. E, basicamente, é nisso que a radioterapia se resume: destruição de tecidos por radiação. A radioterapia utiliza campos de raio-x de alta energia para o controle paliativo de diversos sintomas. Embora não vise a cura do câncer, o tratamento paliativo pode ser indicado para redução ou diminuição da velocidade de crescimento de tumores ou para redução de sintomas. Ela pode ser administrada de duas maneiras. A radioterapia externa ou teleterapia consiste na irradiação de um determinado volume-alvo, tumor, com um feixe de radiação externo a longa distância, geralmente de raios-x ou de elétrons de alta energia produzidos por um acelerador linear. A interna, também conhecida por braquioterapia, utiliza fontes de radiação internas, a curta distância. Nesse caso, o material radioativo é colocado por meio de instrumentos específicos, próximo à lesão tumoral. Radioterapia interna pode envolver um implante radioativo, uma solução líquida ou injeção intravenosa. Dependendo do tipo de tratamento a ser utilizado, o paciente pode precisar ser hospitalizado por um curto período de tempo. Esse tratamento é altamente eficaz contra diferentes tipos de câncer, e a técnica, que consiste em atacar o tumor diretamente usando radiação ionizante, é responsável por 40% dos casos de cura da doença no mundo. A desvantagem dela é a impossibilidade de visualização do volume-alvo e dos tecidos normais. Com isso, a entrega de dose é realizada em grandes volumes, com maior potencial de complicações e impossibilidade de aumentar, em muitas situações, a dose de radiação empregada. Na radioterapia, dependendo do tamanho do volume-alvo a ser irradiado, pode ser necessário mais de um feixe de radiação, seja de fótons ou elétrons. Isso faz com que sobreposições dos feixes, tanto na superfície, ou seja, nos campos de radiação,
quanto em profundidade, que são a composição das penumbras, resultem em sobredosagens que podem interferir nos tratamentos e reestabelecimento dos pacientes. Para se evitar essa sobredosagem, foram criados gaps, que são espaçamentos ou distanciamentos entre os campos dos feixes, na superfície de entrada dos mesmos. Esses gaps têm a finalidade de diminuir a sobredosagem e homogeneizar a dose absorvida dentro de valores aceitáveis, que não devem exceder 20% acima do valor esperado. Para feixes de elétrons, não há práticas de uso de gap, como para feixes de fótons, e não há equações que possam prever a sobredosagem na adjacência desses feixes, assim como não há estudos mais aprofundados das técnicas possíveis de serem utilizadas para se evitar a sub- ou a sobredosagem desses feixes na superfície e em profundidade. Com isto, este trabalho foi estruturado visando a obtenção da homogeneidade das doses absorvidas na região de adjacência dos feixes de elétrons, partindo do conhecimento da aplicação de gaps para feixes de fótons.